Bem, amados, cá estamos nós no vídeo número 2, que estamos tratando da lição de número 10 da revista de editora Betel, do terceiro trimestre de 2016, que fala sobre a autoridade do mestre. Então nós estamos aqui no vídeo número 2, que vai falar sobre o tópico de número 2 da lição. E nós estamos sempre falando a respeito do livro Jesus, o maior personagem da história, que foi aonde foi baseado o comentário dessa revista. E seria muito interessante que você adquirisse. Por quê? Porque se você adquirir, você vai ter um embasamento maior para montar as suas lições. E o livro vai ficar contigo, né? Para você depois montar mensagens, pregações, né? Com um embasamento maior do que a revista, porque tem um conteúdo mais extenso e é muito melhor para você ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito do seu ministério, enfim, da sua obra de uma maneira geral. Então seria muito bom. Ligue para 0 operadora 21 3575 8900 ou então acesse o site www.editorabetel.com.br e lá, através dessas duas formas, você pode adquirir o livro, ok? Então vamos lá, tópico de número 2 da lição de número 10 do terceiro trimestre de 2016, a autoridade do Mestre Jesus Cristo. O que lhe conferia autoridade? Irmão, a autoridade de Jesus, ela era incontestável pela maneira como ele agia em seu ministério, né? Então, mas aqui no tópico de número 2, nós vamos ver de onde vinha essa autoridade. Nós vamos estudar aqui as três divisões do tópico 2 e vamos mostrar de onde vinha essa autoridade, porque era incontestável, ninguém tem dúvida em relação a isso, não é verdade? Então vamos lá, as escrituras sagradas. Bom, tópico 2.1, as escrituras sagradas. Havia muitas profecias que atestavam a autoridade de Jesus. Isso deixa claro que a sua autoridade, ela estava embasada de maneira sólida pela palavra de Deus. Porque os profetas falavam de Jesus, falavam que ele viria, falavam que ele ia fazer, como é que ele ia agir, enfim, já havia tudo pré-determinado através das profecias, né? O próprio Mateus, ele cita algumas profecias no seu livro. Ele mesmo cita algumas profecias no seu livro. Por exemplo, olha só, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em Mateus 1, 22, 23, isso aí está falando a respeito da profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 7, no versículo 14. É verdade? Olha uma outra aqui, ó. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Olha só o que está dizendo a palavra de Deus em Mateus 21, 4, 5. Está se referindo lá à profecia do profeta Zacarias no capítulo 9, versículo 9. Tá entendendo? Então, Mateus, ele cita algumas profecias justamente para o quê? Para dar veracidade à profecia, à palavra dos profetas. E com isso, automaticamente, fortalecia a autoridade de Jesus. Não é verdade? Então, nós vemos que pelas Escrituras fica claro que quem conferiu autoridade a Jesus foi quem? Foi o próprio Deus através dos profetas. Porque Deus não falava pela boca dos profetas, não é assim que nós aprendemos? Não é isso que diz a palavra de Deus no Antigo Testamento? Então a própria palavra de Deus, né, prova claramente pelas profecias que se cumpriram em Jesus, não é verdade? Que se cumpriram em Jesus, para que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, aquele que seria o Messias ungido, aquele enviado de Deus, não é verdade? Então a maior base acerca da autoridade de Jesus são o quê? São as Sagradas Escrituras. Mas, mesmo ele sendo habilitado por elas, ele foi crucificado como farsante por causa de quê? Por causa da inveja dos seus opositores, que não aceitavam Jesus de maneira alguma. Então você vê, né? Coisa interessante. Jesus tinha uma história, tá? Que ele foi montando desde o seu nascimento. Se cumprir
havia nele as profecias que foram faladas acerca dele, que foram vaticinadas acerca dele, tá? E mesmo assim, ele foi traído e foi crucificado por causa da inveja. Eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias e aí o crucificaram. Coisa tremenda isso, né? Então, o tópico 2.2 diz assim: a sua identidade de filho de Deus. Era uma outra coisa que atestava a autoridade de Jesus. Não é verdade? O principal aspecto que confere a Jesus a autoridade é o fato dele ser filho de Deus. Tal condição, irmãos, o confere a capacidade de agir, falar e realizar milagres em nome de seu Pai. Ele faz isso, em nome do meu Pai, em nome do meu Pai. Então, isso daí determinava essa condição de Jesus. Você vê quando Jesus é batizado, o próprio Deus fala: este é o meu filho amado em quem eu me alegro. Eu até falei aqui a respeito do livro O Filho da Bênção, né, do Craig Hill, e que fala que essa é uma frase que é falada no bar mitzvah do menino. Por isso que aqueles judeus que estavam ali e que ouviram essa frase, identificaram logo que, bom, essa voz é a voz de Deus, está falando sobre ele, ele automaticamente é o filho, né? Então, do próprio Deus. Então você vê como é que essas coisas realmente são fantásticas, né, do ponto de vista de trazer à luz algo que só poderia ser comprovado na figura de Jesus Cristo. Então nós observamos aqui uma coisa muito interessante, que para os cristãos, servos fiéis, não existe dúvida de que ele nasceu de uma virgem, que ele está apto para receber a nossa adoração e tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós não temos dúvida em relação a isso. Sabe por quê? Porque nele se cumpriu todas as profecias e a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra, né? O próprio Jesus fala isso, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, se foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, como está escrito lá em Mateus 28:18, né? Ele era o Filho de Deus. Então, nós sabemos que nós podemos adorar, podemos o servir, que nós seremos atendidos nas nossas necessidades, tanto físicas quanto espirituais. Então, nós vemos que, como Filho de Deus, Jesus desfruta da mesma natureza do Pai e isso torna capaz de perdoar os nossos pecados e nos salvar da condenação eterna através da nossa fé firmada nele. Então, se você tem a sua fé firmada em Jesus Cristo, você pode ter certeza, os teus pecados serão perdoados e estará garantido para você a vida eterna. Porque Jesus na morte perdoou os pecados de toda a humanidade e na ressurreição salvou todo aquele que creu, né, nas suas palavras e na sua ressurreição. Então, meus irmãos, fica aí, né, essa palavra maravilhosa de que para nós, todo mundo pode duvidar, mas nós que somos servos fiéis, cristãos fiéis, temos dúvidas em relação a isso, de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, tá? E no tópico 2.3, uma outra coisa, de onde vinha a sua autoridade, é a obediência. A obediência. Irmão, Jesus era detentor de uma característica peculiar. Qual era a característica peculiar? A sua obediência, que o tornava diferente de todo mundo, um servo exemplar, né? Ele estava pronto para servir e não ser servido. Ele mesmo diz: eu vim para servir e não para ser servido. E também para morrer, para que muitos pudessem ser resgatados. E não se negou a passar por tamanha humilhação da morte na cruz. Irmão, a morte na cruz naquele tempo, ela só era para os piores dos piores bandidos. Os homens mais, assassinos, ladrões, perigosos, violentos. Esses eram levados para morrer na cruz. E Jesus não teve dúvida em relação a isso. Se entregou na cruz para que as pessoas, para que nós, a humanidade, pudéssemos ser resgatados. Ele não se negou de passar por essa humilhação, não é verdade? Mas isso, o fato de ele ter aceitado passar por essa humilhação, fez com que ele fosse
exaltado de uma maneira tremenda por Deus. Deus o exaltou de uma forma magnífica, como nós vemos Paulo falando aos Filipenses, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha só a observação que Paulo fala, né? Ele pode dizer, até a morte, não, mas ele fala assim, e a morte de cruz. Por quê? Porque se sabia que a morte de cruz era uma morte humilhante, era uma morte degradante, não é verdade? Aí Paulo continua assim, ó, por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Olha só, né? No nome que tem poder. Pedro fala isso também lá em Atos dos Apóstolos, né? Ele diz o nome que está acima de todo nome. A palavra de Deus diz que Deus colocou o nome de Jesus acima do próprio nome dele, ou seja, o nome de Jesus tem mais poder do que o nome de Deus. Olha que coisa interessante. Por isso que quando você ora para expulsar demônio, você ora em nome de Jesus. Quando você ora para curar enfermo, você ora em nome de Jesus. Por quê? Porque é um nome que está acima de todo nome. Um nome que tem poder sobre os céus e a terra para fazer toda a obra que é necessária para que a humanidade venha a retornar ter comunhão com Deus, né? Então, meus irmãos, que coisa linda e maravilhosa. Esse texto que nós falamos aqui está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 9, quando Paulo ensina aos filipenses, mostrando da humilhação de Jesus na cruz e da exaltação especial, soberanamente exaltado por Deus. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Então, nós vemos aqui que é bom que fique claro que o que nos garantiu a salvação foi a obediência de Jesus ao Pai. Pois se ele não estivesse disposto a submeter a ele, a Deus, certamente não seríamos alcançados pelo plano da salvação. Não é verdade? Por quê? Porque estava definido desde o plano da salvação, que foi feito lá na fundação do mundo, como diz a palavra de Deus, não é verdade? Que ele teria que morrer, e para ele morrer ele tinha que se submeter. Vê lá o caso do Getsemane, onde no momento de total humanidade, Jesus tenta negociar com Deus a possibilidade dele não ter que passar pela morte. Quando ele apresenta para Deus assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual é o cálice que Jesus estava falando? A morte. A dor da morte. Afasta de mim esse cálice. Mas ele, na mesma palavra que ele fala, que ele pede a Deus para que afastasse dele o cálice, ele na mesma palavra ele diz assim, mas se não for possível fazer isso, seja feita a sua vontade. Irmão, a coisa mais linda que aconteceu para a humanidade foi isso. Eu costumo dizer o seguinte, se Jesus chegasse naquele momento ali e falasse, olha Pai, eu não vou morrer pela humanidade não, porque eu vim aqui, eu só fiz coisa boa para esse pessoal, curei enfermo, ressuscitei morto, fiz tudo de bom para esse pessoal aí, e o que esse povo está fazendo comigo? Me tacando pedra, me ofendendo, me chamando de filho de Satanás, que eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, só coisa ruim, Pai. Eu não vou morrer por causa desse povo não, eu sinto muito, mas eu não vou passar por esse negócio ali. Sabe o que acontecia com Jesus? Ele voltava para o céu, ficava com o Pai, acabou. Não dava nada para ele, como se diz por aí. Não dava nada para ele. Agora para nós, hein, irmão? Como é que estava a situação da humanidade? Não é verdade? Mas não, ele se submeteu, foi obediente àquilo que o Pai falou e isso abriu para nós uma porta para que nós pudéssemos retornar até a comunhão com Deus. Coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, outra coisa que mostra de onde vinha a autoridade de Jesus foi justamente porque só pelo fato da submissão dele, ele pôde chegar no momento da cruz e falar assim, Pai, está consumado. Ele tinha que ter autoridade para falar isso, né? Pai, está consumado. Olha que coisa linda, né? Então, meu irmão, naquele momento que ele fala, Pai, está consumado, ali o inferno treme e não tem jeito, né? Se cumpriu a obra redentora de Cristo para a humanidade. Então é isso aí, meus irmãos. Fica aqui, né, o tópico de número 2, falando a respeito do que conferia a autoridade de Jesus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, não é verdade? O fato dele ser comprovadamente o Filho de Deus e, principalmente,
a sua obediência e submissão a Deus. Amém? Então é isso aí. Estamos terminando o vídeo número 2 da lição de número 10 do terceiro trimestre de 2016 da revista Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Então é isso aí. Você gostou desse vídeo? Então curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, fala aqui do Evangelho Claro, diz que nós temos os comentários e você pode entrar lá no www.editorabetel.com.br, dá uma folheada lá no catálogo de produtos, tem na Bíblia do Culto, Inário Betel, uma gama enorme de livros que estão aqui na nossa estante aqui, você pode dar uma aproximadazinha aí na tela e identificar alguns, não é verdade? E você fazendo isso, você vai estar ajudando a manter esse vídeo aqui, porque a Editora Betel é uma parceira nossa aqui do Evangelho Claro, nesses vídeos especificamente do comentário da revista da Escola Bíblica Dominical, ok? Então é isso aí, fica conosco aqui no Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.